como ficou esse cenário de Páscoa cristã, com cruz e um arco romano feito de papelão. Você quer montar um cenário impactante para a sua igreja, uma linda decoração com essa cruz, este arco romano, onde você pode estar trazendo a mensagem de Jesus, representando a morte e a ressurreição dele. Aqui você vai aprender comigo de uma maneira simples e fácil, gastando bem pouquinho, feito no papelão. E o melhor, para você aprender o passo a passo, vai ficar bem mais simples e bem fácil também. Eu vou disponibilizar os arquivos dos moldes digitais em PDF. Vai ficar aí na descrição do vídeo e também fixado nos comentários, com um pequeno custo acessível. Antes de iniciarmos aqui a videoaula passo a passo, quero deixar para vocês aqui um versículo que se encontra em 1 Coríntios 15:57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para que hoje eu e você viéssemos ter vida. Então agora acompanhe comigo o passo a passo desta videoaula. Vamos lá! Agora eu vou te mostrar o passo a passo dessa cruz com o arco romano feito com papelão. Vamos começar pelos moldes. Antes de começarmos, eu vou passar para vocês aqui, após vocês baixarem o molde. Quem me acompanha na videoaula, todos vêm com desenho, vem tudo numerado, tudo prático e muito fácil. Então vamos lá, aqui ó, como vocês podem ver já o desenho do arco romano. Aqui eu vou dar uma dica para vocês, uma técnica. Conforme vocês for montar, vocês vão pegar, vem numerado aqui no desenho e também em cada folha do molde. Então aqui, ó, começando pelo número 1, vocês vão seguindo. 2, 3, 4, 5, 6. Aí vocês vão chegar aqui no 7. Porém, o número 7 vocês vão emendar com 8. Porque o número 1, ele está aqui, ó, na parte superior e o 8 vem logo abaixo na parte inferior. Então emenda primeiro o 7 e o 8 e faça a montagem. Lá do outro lado a mesma coisa com o 9 e o 10. Após montar o 9 e o 10 é só seguir, ó, aqui ó, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então está formado o seu molde do arco romano. Por que fizemos essa técnica aqui? Para que não venhamos desperdiçar folha, tá vendo esse monte de folha em branco? Não vamos utilizar. Então, o que vamos utilizar somente das linhas. Por se tratar de um arco romano vazado, não precisa fazer a parte do meio. Então, somente onde está o desenho, ok? Essa é a técnica para economizar. O mesmo sistema aqui, ó, o desenho da cruz, tá vendo? Ó? Então, já está numerado aqui, ó, número 1, 2. Aí vocês vão fazer toda a montagem do 3, 4, 5 e o 6. Quando você fizer até o 6, você já vai encaixar aqui, ó, porque ela já vai vir, ela está na parte inferior já do 2 aqui, ó. E aí você segue 7, 8, 9. Depois que seguiu, é só seguir a parte inferior. 10, 11, 12, 13, 14. Não tem segredo, facinho também. Então vamos lá. Aqui, como vocês podem ver, eu deixei aqui as réguas já em cima do arco romano. Após vocês fazerem a montagem do arco romano, vamos fazer aqui em 3 partes o arco romano, para que venha ficar mais fácil colocar em cima de uma chapa de papelão menor. Aqui já, conforme vocês montarem, já vem o risco. Nesse risco, vocês vão cortar a parte da base do molde. É que aqui vocês estão vendo na mesa, ele está pequenininho, mas ele é grande, ó. Olha só o tamanho aqui, ó, da base. Então nós vamos fazer aqui, ó, 2 bases, que vai ser as colunas do arco romano. Então vocês vão cortar aqui, ó, as colunas nesse risco na parte inferior. Vocês vão cortar os 2 lados para ficar mais fácil para colocar em cima da chapa de papelão. Agora a cruz, para ficar mais fácil também colocar em cima de uma chapa de papelão menor, após fazer a montagem dela, eu cortei aqui na parte inferior, ó. Então vai ficar dessa maneira, ó. Olha só.
Então aqui, ó, também ela é grande. Vocês vão ver depois, no final, como vai ficar esse cenário. Então, a parte da coluna da cruz, você vai cortar aqui, ó, só vir reto, ó. Então vai ficar em duas partes a cruz. Agora, para você que me segue já conhece o procedimento, eu já vou trazer as chapas já tudo recortado aqui e nós vamos iniciar a montagem. Vamos lá! Além da aula completa aqui, eu vou deixar o link logo abaixo da descrição do vídeo por um valor bem acessível que ajuda a você montar essas peças com mais rapidez. Então, corre lá, se você não baixou, só clicar no link, vai ficar fixado aí nos comentários. Vamos lá aqui para a montagem. Então vamos dar início aqui pela parte superior do nosso arco romano, ok? Da decoração de Páscoa. Vamos fazer na largura de 15 centímetros, mas você pode fazer de acordo que você tiver a chapa do seu papelão, ok? Fazer duas peças de cada, porque nós vamos fazer em 3D. Agora vamos colar, vamos lá. E olha só. Aqui já colamos as nossas laterais, olha como ficou. Bacana. O que vamos fazer agora? Colar a tampa dele. Para vocês que já me seguem, fizemos aqui uns 5 rolinhos. Vai ajudar quando nós for colocar a tampa para apoiar. Então aqui, ó, só vocês intercalar, ó. Então olha só para apoiar a tampa. Eu vou colocar um aqui, outro aqui, ó, um no meio, um aqui e um aqui. Ok? Vamos colar. Em seguida, vocês que me acompanham já vai ver a tampa do 3D colada. Vamos lá. Aqui a parte superior do nosso arco romano já está pronto. Olha só que bacana, ó. Dois lados. Agora nós vamos fazer as colunas. Vamos lá, acompanhe comigo. Agora vamos fazer as nossas colunas do nosso arco romano. Vamos utilizar aqui 4 partes da coluna e 4 faixas do 3D. Lembrando que 15 centímetros. Se você não tiver a faixa desse tamanho, você pode ir fazendo de acordo com o tamanho que você tiver. Então agora, vamos colar. Vamos lá. Antes de colar a tampa, o mesmo procedimento que fizemos na parte de cima do arco romano, vamos colar aqui os 5 reforços, ok? Para ajudar a apoiar a tampa. Então, vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, só intercalar os reforços. O reforço, a medida dele, se nossa faixa ela tem 15, pode fazer por 14 centímetros de altura. Então, pega uma faixa de papelão de 20 por 14 de altura e só colar. Antes de colar aqui os apoios, não cole muito aqui, ó, na ponta, porque depois nós vamos fazer o encaixe, ok? Então, vamos colar, vamos lá. Então olha só, aqui já deixamos pronto as nossas duas colunas do arco romano, ficou muito bacana. Eu vou já deixar aqui uma de lado, que agora nós vamos fazer a parte do encaixe do pé. Vamos lá. Então só mais uma dica, conforme eu mencionei antes de colarmos a tampa, aqueles tubinhos para que venha facilitar a gente colar a tampa, não cole bem na ponta. Porque nós precisamos do espaço justamente para fazer o encaixe do pé. E depois nós vamos fazer o encaixe na parte do arco romano. Então nós vamos fazer agora o encaixe do pé. Aqui tanto faz o lado, ok? Para vocês fazerem o encaixe do pé. Então vou passar a medida para vocês e vamos fazer aqui a parte do encaixe do pé do nosso arco romano. Então vamos lá, vou passar para vocês aqui a quantidade de chapa que nós vamos usar para fazer a base do pé. Aqui nós vamos utilizar 2 chapas de papelão, que é a base do pé. A gente já deixou já uma colada sobre a outra, ok? Para ficar bem reforçada. Vocês podem fazer 2 dessa aqui e faça, para ficar mais reforçada ainda, com a onda do papelão ao contrário uma da outra, tá? Ó, que vai ficar bem firme. Ok? Então aqui já deixamos colada essa parte. Então vocês vão utilizar 2 peças para cada pé, ok? 50 por 20. Então daqui a pouco aqui nós vamos já deixar pronta essa aqui também. Uma já está colada.
E para fazer aqui a parte do encaixe da nossa coluna, vocês vão utilizar aqui, ó, duas chapas de papelão de 48 de comprimento por 30 de altura. Caso vocês colou o tubinho um pouco para baixo, aí vocês só diminuem a altura. Mas aqui a gente prefere já fazer de 30 para que venha sustentar melhor a coluna. Então são duas chapas dessa aqui de 48 por 30. E aqui os dois reforços, se tem 30 centímetros de altura, 30 por 7 centímetros. Aí faço o vínculo, que aí nós vamos colar, ok? Então vamos lá. Aqui eu vou passar para vocês a parte das medidas do vínculo. Então vocês vão pegar a chapa de papelão e vai fazer na medida aqui, ó. Pegue uma régua, marque 13 centímetros na primeira medida, dos dois lados. 13 centímetros, como vocês podem ver, já deixei marcado aqui, ó. Em seguida, 11 centímetros, que vai ser justamente a medida para encaixar lá na coluna. 11 centímetros, 13 de novo, ok? E aí vocês façam aqui, como eu já risquei, ó, vocês façam um risco, ó, muito prático e fácil. Olha só. Ok? Após fazer o risco, vocês só vêm com a régua mesmo, ó, e façam os vincos. Ó. Aqui, como eu já vinquei, então vai ficar desta maneira, ó. Que aqui é onde nós vamos encaixar lá na coluna. Agora nós vamos colar o reforço. Em seguida vocês já vão ver ela pronta para as colunas. Vamos lá. Então agora, vamos lá. Para a gente colar certinho, centralizado na nossa base do pé, eu vou passar aqui para vocês as medidas. Essa chapa aqui, eu passei para vocês as medidas, então ela tem 50 de comprimento. O que vamos fazer aqui, ó? Se ela tem 50, vamos fazer a marcação no meio aqui, ó. Eu já deixei marcado. Vocês vão pegar uma régua e marque aqui, ó, 25. 50, marque 25 no meio. Após a marcação no meio, vamos pegar a caixinha. Olha só que prático. Outra coisa, vamos lá, para que vocês venham colar com a parte menor da coluna para frente no pé. Não coloque a parte maior. Então vai ficar assim, ó, com a parte menor na base. Então, se esta parte da gente aqui tem 13, vocês vão fazer a marcação aqui, ó, 6,5. Então, no meio também. 6,5 vocês vêm e façam a marcação aqui, ó. Então vai bater certinho aqui, ó, com o risco, ó. Olha só. Aqui então vocês já têm uma base para colar certinho. E para deixar centralizado aqui, aqui eu já centralizei, ó. Então vai dar aqui 4,5, ó, de cada lado. Já com sua base aqui e a caixinha já em cima da base, faça um risco. Aí fica muito fácil para vocês colar. Aqui eu já fiz o risco. Então agora nós vamos colar. Vamos lá. E olha só, como ficou prático aqui o encaixe do nosso pé do arco romano. Olha que prático, ó. Ficou bem legal, bem fácil, bem maleável, ó. Então, está pronto aqui os encaixes já da coluna do arco romano. Agora nós vamos fazer o encaixe da parte superior. Vamos lá. Então vamos agora da parte superior da nossa coluna, do nosso arco romano. Aqui vamos fazer o mesmo procedimento que fizemos no encaixe do pé. Não tem segredo. O que vai mudar aqui é somente a largura das nossas faixas de papelão. Então aqui vamos utilizar duas também de 48 por 20. Lá nós fizemos de 48 por 30. Por quê? Para ser um pouco maior, para que venha sustentar as colunas do nosso arco romano. Então aqui vamos utilizar também dois reforços de 20 por 7. Só fazer a dobradura para colar. Então vai ficar dessa maneira, ó. Olha só. É a mesma coisa que fizemos no pé. Aí o que vocês vão fazer, ó? Já aproveita, conforme vocês fazem a dobradura, vire do outro lado. Se ela tem 20 centímetros, faça uma marcação no meio, porque 10 vai ser para a aba da colagem
e as outras 10 para o encaixe da parte da coluna, ok? Então vamos colar, vamos lá. Então olha só, uma técnica aqui para vocês colar esse encaixe do reforço. Como vocês podem ver, eu coloquei já a cola direto na parte superior. Mas você também pode vir e colar aqui a parte dos 10 centímetros e já encaixar lá na parte de dentro. Então vamos fazer agora esse procedimento diferente do outro. Você pode colar da maneira que você achar melhor, sendo somente os 10 centímetros. É só observar a marcação do meio, ok? Então vamos colar, vamos lá. Agora vamos colar os reforços. Vamos lá. E olha só, terminamos aqui o nosso arco romano. Olha só como ficou bacana, ficou muito lindo. Agora nós vamos para a próxima etapa, que é fazer a cruz. Então vamos agora para a cruz. Isaías 53:5 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É isso mesmo, sacrifício maior que Jesus fez para nós naquela cruz do Calvário. Então estamos fazendo aqui um cenário lindo, maravilhoso, com custo muito baixinho, para você trazer aí para a sua igreja, para o seu evento, trazendo uma linda mensagem sobre a Páscoa, do sacrifício maior que fez Jesus para nós naquela cruz do Calvário. Ok? Então vamos agora no passo a passo da cruz. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui agora na cruz. Já deixei aqui as minhas faixas já recortadas, o mesmo procedimento que fizemos ali. Faixas de 15, ok? E você pode ir fazendo de acordo com o tamanho que você tiver da sua chapa de papelão. Aqui eu já fiz as dobraduras, ó. Conforme vocês for colando, faça as dobraduras. E vamos colar aqui as faixas do nosso 3D. Vamos lá. Então aqui terminamos de colar já a parte superior da nossa cruz. Vamos, antes de fechar com a tampa agora, vamos colocar os apoios, o mesmo apoio que nós colocamos no arco romano, ok? Só fazer os apoios para ajudar na tampa. Aqui nós vamos colocar 2 nas laterais e 3 aqui na parte de cima, para facilitar. Então vamos colar, vamos lá. E olha só, terminamos aqui a parte superior da nossa cruz. Olha como ficou bacana já, ó. Não esqueça de colar os reforços, ok? Por dentro. Aqui nós já colamos, caso você esquecer de colar os reforços, são 2. 14 por 7. Você pode vir por aqui, ó. Como está aberta a cruz, e colar os 2 reforços. Então terminamos aqui a parte superior. Agora nós vamos fazer a parte da coluna da nossa cruz. Vamos lá. Agora vamos colar a parte da coluna, ok? Mesmo procedimento que fizemos aqui na parte superior e no romano. Se vocês não tiverem a faixa grande, pode fazer de acordo com o tamanho que você quiser. Vamos colar, vamos lá. E olha só como ficou. Agora nós vamos fechar com a tampa. Aqui colamos também 4 apoios, ok? Para que quando a gente for colar, a tampa venha ajudar. Olha só. Muito prático, muito fácil. Agora vamos colar, vamos lá. Então agora vamos fazer a parte do encaixe da cruz aqui para que ela venha encaixar na parte da coluna, ok? Aqui vamos precisar de uma chapa de 54 centímetros de comprimento por 40 de largura. Vamos fazer aqui as marcações que nem nós fizemos já no arco romano. Então as marcações aqui, você vai pegar uma régua, vai marcar 13,5, 13,5 e 13,5. Ok? Após vocês fazerem a marcação,
vocês façam o risco, porque depois é só vincar. Então vai ser 13,5 de cada lado. Aqui eu já vinquei, já deixei marcado. E vai ficar dessa maneira aqui, ó. Olha só. Ok? Conforme vocês marcar, aqui você vira a chapa do outro lado e faça o risco no meio. Porque aqui nós vamos dividir. Então vai ficar 20 centímetros colado para dentro e 20 centímetros para encaixar a coluna. E aqui também fizemos um reforço de 40 por 7. Só fazer o vinco no meio para depois colar o reforço no encaixe. Esse aqui, por ser maior um pouco, o que vamos fazer? Primeiro já vamos colar o reforço aqui, ó. Vamos fechar a caixinha, porque aí fica mais fácil da gente colar lá. Então, vamos lá. Fazer a parte da base, onde vai encaixar a nossa coluna, onde nós vamos colar. Aqui, como vocês podem ver, eu já fiz a base. Eu colei aqui 4 chapas para ficar bem reforçado. Conforme você for colando a sua chapa, intercala elas para que venha ficar bem reforçado. Aqui nós estamos pegando uma chapa aqui de 50 por 50, ok? Então 50 por 50, aí só colar uma em cima da outra. Agora vamos fazer as marcações para que venha ficar bem centralizado aqui a coluna da nossa cruz. Aqui vocês pegam uma régua, se ela tem 50, você marca 25 no meio, você marca 25, ok? E você pode até fazer o risco aqui, ó, 25, 25, e aqui você vem 25 no meio. Aqui eu já deixei marcado. Então aqui você já tem a marcação. Aqui nós fazendo a marcação no meio, vamos pegar a parte da caixinha, que vai ser onde nós vamos encaixar a nossa coluna. Então aqui nós temos uma chapa de 54 por 30 centímetros, ok? 54 de comprimento, 30 centímetros. E também o mesmo procedimento, só fazer as marcações para vincar. Aqui eu marquei 13,5, 13,5 e 13,5. Só fazer o risco e fazer os vincos, mesmo procedimento. Fazendo os vincos, já vai também virar a caixinha do encaixe. Nós temos aqui já pronta a nossa caixinha. Nós vai vir aqui na nossa base, já onde nós fez a marcação. Você já tem a marcação no meio, você pega o lápis, só contornar. Aqui eu já deixei riscado. Então, o que vamos fazer? Antes de nós colocar a nossa caixinha aqui na nossa base, nós vamos colocar o reforço que nem nós fizemos na parte da cruz ali. Aqui, se nossa coluna ela tem 30, vamos fazer um reforço de 30 por 7. Faça a dobradura e vamos colar. Vamos lá. Então agora, com a nossa caixinha já pronta, vamos colar na base. Então com a marcação que fizemos aqui no meio, centraliza certinho. Se você quiser saber se vai dar certinho, aqui no meu deu 18 em cada lado. Aí só riscar. Riscar. E pronto. Vamos colar. Vamos lá. E olha só, finalizamos aqui a nossa base da coluna. Ficou muito legal. Agora vamos aqui encaixar para vocês verem como que ficou. Aqui nós já temos a coluna da cruz. E olha só como ficou bacana. Ficou bem justinho. Ó. Pronto. E ainda ficou legal, que ficou justo, ó. Por se tratar de papelão, ó. Ficou firme. Olha que base legal. Essa base aqui nós fez diferente do romano. Mas você também pode fazer, se você preferir também, igual do romano. Mas achamos que assim também vai ficar muito legal para quando for decorar no cenário, ok? Ficou um designer diferente.
Agora, o que vamos fazer? Vamos colocar aqui todo esse projeto que nós fizemos no papelão no chão. Vocês vão ver como que vai ficar. Vamos lá. E olha só como ficou o nosso projeto feito no papelão, esse lindo arco romano e essa linda cruz. Já no canal aí, nós temos também já uma cruz aí feita de papelão também, um pouco maior que essa, mais robusta. Para você que quer fazer uma menor, com este projeto com arco aqui, então você tem aí 2 projetos agora para fazer um lindo cenário, uma linda decoração, ok? Aqui fizemos um arco romano aproximadamente de 2,40 m por 1,5 m. E aqui a cruz ela está dando aproximadamente 1,90 m por 1,25 m. Agora vocês vão ver como vai ficar esse lindo projeto feito no papelão decorado. Vamos lá! E esse foi o resultado final da nossa cruz com um arco romano de papelão. Uma decoração cristã, simples de fazer e econômica, com uma mensagem muito especial para a Páscoa. Eu quero deixar aqui para vocês, antes de finalizar aqui esse lindo cenário de decoração, em que diz em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, nós ainda sendo pecadores. É isso mesmo. E essa cruz aqui é o que representa, não como um símbolo, mas assim, hoje ela representa para nós cristãos como algo de vida, onde você pode pegar uma mensagem linda dessa, onde Jesus morreu naquela cruz do Calvário, para que hoje nós venhamos ter vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não viesse perecer, mas viesse herdar a vida eterna. Que essa mensagem venha transmitir um grande impacto para você que vai levar uma mensagem na sua igreja, ou fazer um teatro cristão, um evangelismo, venha impactar pessoas e salvar vidas para o Senhor. Este cenário não serve somente para a Páscoa, mas também para um celebrante de casamento, é isso mesmo. Então vai ficar muito linda a sua decoração fazendo este lindo cenário, ok? E para você que quer aprender a decorar aqui ó, com tecido, com arranjo, aqui minha esposa fez a decoração, eu trabalho aqui com a arte de papelão e ela trabalha com a decoração. O link vai ficar aí logo abaixo da descrição do vídeo, da videoaulas decoração. Então corre lá, só aprender como que ela fez essa linda decoração nesse cenário, ok? Então, para você que gostou desse cenário, eu vou ficando por aqui. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações, porque ainda vamos lançar muitos projetos feitos aqui na Oficina Criativa de Arte de Papelão. Fique com Deus, um grande abraço, feliz Páscoa e até a próxima videoaula.